apresentação, Sim, né? eu sei. Ótimo. E Não, a gente está vendo a apresentação, não? Isso mesmo. sim, Mas mas é a tela inteira da apresentação, sim. eles estão vendo então a tá. apresentação inteira, não é isso? Não tem nada, não tem mais nada que vocês não estão vendo mais nada, nenhuma outra aba, nenhum, não é isso? É, só a apresentação. Só a apresentação. Perfeito. E aparece o meu rosto aí em algum pedacinho da apresentação ou não? Aparece, né, para vocês? Aparece um pouco mais à direita, onde tem as câmeras Do do Google Meet. Class. Tá bom. Do Isso. Google Class não, do Meet, perdão. Tá bom, então. É isso que eu preciso, porque para mim eu não vejo nada, eu só vejo a apresentação mesmo. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, boa noite, tá? Eu vou rapidinho me apresentar novamente, porque pode ser que tenha algum aluno aí que não assistiu a nossa aula de terça-feira, só para vocês lembrarem aí quem eu sou. Na verdade, eu sou professora do Instituto de Computação, meu nome é Raquel, né? Sou conhecida lá na UF como Raquel Brava, eu sou a única Raquel, na verdade, do Instituto. Então, quando perguntarem por mim, com certeza já sabe onde me encontrar. No período presencial, eu falaria que vocês poderiam me encontrar na sala 538, que é a minha sala individual, em que vocês poderiam falar comigo sobre o conteúdo ou sobre qualquer outro assunto relacionado ao curso. Então, mas assim, eu acho que outras oportunidades virão, com certeza, mesmo não fazendo a disciplina. Vocês todos são muito bem-vindos à minha sala. Quem quiser ir lá tomar um cafezinho comigo, pode ir, tá? Hoje, a gente vai iniciar o nosso curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Nós vamos ter 3 aulas sobre conjuntos, em que eu dividi, né, em 3 partes. A primeira parte é a parte de definição, em que eu falo de alguns conjuntos especiais, de algumas propriedades, de alguns conjuntos, de algumas propriedades, e aí a gente vai, na aula seguinte, dar continuidade, tá? Então, é isso. Vamos lá. Eu vou começar bem pausado, então vocês vão observar que, assim, o nosso início é um início bem tranquilinho, bem mesmo jogando para o fundamental, porque depois eu vou começar a puxar de vocês um pouco mais do raciocínio, ok? Então, vamos lá. Qual é o objetivo de estudar conjunto? Primeiro, a gente se familiarizar com a linguagem, né? E o mais fundamental é melhorar o nosso raciocínio lógico, né? Conjunto está totalmente associado a raciocínio lógico, que é um conteúdo que a gente aborda nesse curso, né? Quando a gente fala de lógica proposicional, de lógica de predicados, então, e análise combinatória. Então, ele trabalha todo o nosso lado lógico, né? E aí, qual é a importância disso? Fornece uma linguagem e ferramentas básicas que nos ajudam no raciocínio, tanto na vida cotidiana, como na manipulação de outros tópicos matemáticos. Por que a gente fala disso? Porque conjunto, na verdade, está inserido em qualquer contexto do nosso dia a dia. Então, na nossa vida cotidiana, a gente vai ver que a gente fala de conjunto o tempo inteiro, sem perceber, né? E, além disso, tem a manipulação matemática, né? Então, é mais ou menos isso. Então, vamos falar inicialmente do que seria uma estrutura comum. O que seria uma estrutura comum a uma equipe de futebol? Ou seja, o que é comum quando eu vejo numa equipe de futebol e que chama a atenção de vocês? Seria exatamente quem? Os jogadores. Então, uma estrutura comum numa equipe de futebol são os jogadores. Uma estrutura comum, por exemplo, num rebanho de ovelha, são as ovelhas. Uma estrutura comum numa biblioteca, exatamente o quê? Os livros.
E aí, como é que é a formação dessa estrutura comum? Uma equipe de futebol, ela é constituída por um grupo de jogadores. Um rebanho de ovelhas é formado por uma reunião de ovelhas. E uma biblioteca, ela está formada por uma coleção de livros. E aí, por que falar disso? Falar disso porque a gente precisa definir o que é um conjunto. Então, para definir esse conjunto, a gente utiliza da noção de estrutura comum. Então, a noção intuitiva de um conjunto é que o conjunto é uma coleção de objetos, que nós chamamos de elementos, certo? Então, o conjunto é uma coleção de objetos que a gente tenta utilizar da estrutura comum. Então, por exemplo, na equipe de futebol, o meu conjunto é a equipe de futebol. E quem são os meus elementos? Qual é a coleção de objetos? São exatamente quem? Os jogadores. Os elementos são os jogadores. No rebanho de ovelhas, os elementos são as ovelhas. E na biblioteca, os elementos são os livros. Então, aí a gente começa a ter noção do que seria um conjunto. Claro que eu estou falando de forma intuitiva. Eu não estou definindo tão formalmente a ideia de conjunto. Então, por exemplo, se aí, aqui eu gosto sempre de fazer uma analogia, né? Se a gente inventar um conjunto com 4 elementos, ou seja, cada um aí, na sua cabeça, inventar um conjunto com 4 elementos, que, no caso, está na sala de aula, e aí a gente está considerando a sala de aula como sendo a sala de aula virtual, o que vocês poderiam pensar? Vocês poderiam pensar tudo aquilo que está ao redor de vocês, né? Então, por exemplo, no meu conjunto, eu tenho um notebook, que é o que eu estou utilizando, eu tenho a cadeira, que é o que eu estou sentando, e eu tenho o quadro, que é o local onde eu vou utilizar para fazer os exercícios com vocês. E estou definindo para mim o meu conjunto como sendo eu mesma. Eu faço parte desse conjunto, porque eu estou dentro dessa sala de aula virtual. Ah, professora, poderia ser outra coisa? Poderia ser o celular. Poderia ser o celular. O celular do colega? Poderia. O controle do ar? Poderia. Por quê? Porque está tudo dentro do ambiente em que a gente está nesse momento, certo? Então, aqui eu formo o meu conjunto. E aí, o que eu vou fazer? Para fazer a anotação desses conjuntos, a gente tem uma nomenclatura. Por quê? Por que a gente tem essa anotação de conjuntos? Porque a gente precisa, quando a gente fala de conjunto, não necessariamente esses conjuntos são pequenos. E aí, quando os conjuntos são grandes, não vale mais a pena a gente dar nomes a esses elementos de forma extensa. Então, a gente acaba dando nome de forma diferenciada. Então, para a gente fazer isso, a gente define o seguinte: as letras maiúsculas, elas estão sendo usadas para denotar os conjuntos. E as letras minúsculas serão para denotar os elementos dos conjuntos. Então, toda vez que eu utilizar de um conjunto, eu sei exatamente definir o que é um conjunto do que são os elementos desse conjunto, certo? Então, por exemplo, se eu posso nomear o meu conjunto como sendo o conjunto A e o conjunto de vocês, o conjunto que vocês pensaram, como sendo o conjunto B, certo? Observe que ambos estão com a letra maiúscula. E aí, no caso, né, como eu disse, as letras minúsculas são usadas para descrever os elementos de um conjunto. E aí, os meus elementos, como eu disse, os elementos não são... a gente não quer utilizar de elementos de escrita por extenso, porque pode ser algo muito grande, a gente acaba dando nomes, ou seja, dando letras a esses elementos. E aí a gente utiliza das letras minúsculas. Então, eu vou chamar de N para o elemento notebook,
C para o elemento cadeira, Q para o elemento quadro branco e E para o elemento eu, né, a minha pessoa, certo? E aí, como que a gente agora vai utilizar, vai falar de forma matemática esse conjunto? Então, para isso, a gente precisa... A descrição do conjunto, ela precisa ser utilizada tendo um início dessa descrição e um fim dessa descrição. Por quê? Porque a gente utiliza exatamente o início e o fim para determinar onde iniciam os elementos daquele conjunto do fim daquele conjunto. Então, esse símbolo que está sendo utilizado aí é a chave, tem a chave de abertura, que indica o início da descrição do conjunto, e tem o símbolo da chave invertida, né, do lado contrário, que indica o fim da descrição de um conjunto. E para isso a gente agora pode definir como que a gente utiliza da descrição de um conjunto. Então, o meu conjunto, ele vai ser exatamente escrito da seguinte forma. A gente sabe que o conjunto ele é formado por letra maiúscula, os elementos do conjunto são formados por letras minúsculas, nós temos o início do conjunto e o fim do conjunto utilizando-se das chaves, e aí a gente exatamente dá o seguinte nome. B é igual a, abre chaves, N, vírgula, C, vírgula, Q, vírgula, E, fecha chaves. Certo? E aí, o que eu digo? Eu digo o seguinte, que aqui eu estou conseguindo dar uma ideia de que eu sei quais são os elementos desse meu conjunto B e quais não são os elementos desse conjunto B. Certo? E aí, para isso, a gente utiliza da relação de pertinência. Para quê? Por que a gente fala da relação de pertinência? Porque a gente agora quer exatamente saber se o elemento pertence ou não ao conjunto B. Então, se eu tenho o meu conjunto B, que é formado pelos elementos N, C, Q e E, a gente tem, por exemplo, que o elemento N, que é o notebook, está no conjunto B. Vocês sabem que ele está no conjunto B porque a gente deu nome a N como sendo notebook. Mas a gente sabe que o elemento R, que eu estou chamando de R, que é referente a um relógio, não está no conjunto B. E aí, como a gente quer isso exatamente de forma matemática, a gente não quer escrito, a gente precisa utilizar de um símbolo de pertinência de forma matemática, certo? Então, qual seria esse símbolo? Esse símbolo é exatamente o símbolo desse Ezinho aí côncavo, né? Que vocês conseguem ver a minha setinha ou não? Vem a setinha que eu dou? Sim. Sim. Mas eu acho que eu consigo escrever também, quer ver? Aqui, escrever? Vocês viram? Escrever? Sim. Então, aqui, esse Ezinho vai ser para representar que um elemento, tá? Ó, elemento que é X, minúsculo, é um elemento do meu conjunto X que está grande. Então, uma observação grande é que, quando a gente estiver falando de pertinência, a gente está fazendo uma relação de um elemento, tá vendo? Aqui é um elemento X para um conjunto, que é o X em letra maiúscula, certo? Então, a pertinência é um comparativo de elemento a conjunto, tá? Elemento com conjunto. Beleza. E aí, a gente tem exemplo seguinte. Bem, N pertence a B. Dizer que N pertence a B é dizer que N, um Ezinho, a B, certo? É o símbolo de pertence. E R não pertence a B, ou seja, relógio não pertence a B. Então, como que eu vou
dá essa nomenclatura, essa notação de não pertencimento. Toda vez que a gente quer negar algo, a gente coloca uma barra. Então, a gente vai utilizar da barra para poder negar o meu conjunto. Então, se eu quero que X, saber se X pertence ou não a um conjunto, e ele não pertence ao conjunto, eu coloco essa barra cortada na minha anotação de pertinência, no meu símbolo de pertinência. Ok? Beleza. Alguns conjuntos importantes. Primeiro conjunto importante é o conjunto dos números naturais. Bem, vocês devem estar estranhando porque os números naturais, para vocês, ele começa do zero. Mas, no nosso curso, a gente vai utilizar dos números naturais como começando pelo número 1. Então, eu vou definir o conjunto dos naturais sem o zero. Então, é importante vocês entenderem que no curso, o conjunto dos números naturais, a gente vai começar apenas daquilo que veio naturalmente. O zero veio depois, certo? Então, a gente vai utilizar dos naturais como sendo do 1 em diante, certo? Em alguns livros, adotam os naturais com o zero. No nosso curso, a gente vai adotar naturais sem o zero, ok? Beleza. Então, por exemplo, os números naturais são aqueles números em que, a partir do 1, a gente vai dando um passo e a gente vai aumentando a quantidade desse número. Então, 10.598 é um número natural, certo? Menos 1 já não é mais um número natural. Ele é um número que não está a partir do elemento 1. Ele está antes do elemento 1. Então, o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. 1 sobre 5 também não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Porque ele é um número que não vem da subtração de um número natural ou a soma de um número que seja também natural. Então, 1/5 não pertence ao natural, 2,5 também não pertence ao natural. Certo? Beleza. Então, a gente já falou de um conjunto especial, que é o conjunto dos números naturais. Mais para frente, a gente vai falar de outros conjuntos. Vamos agora falar de um conjunto que eu estou definindo como sendo C. E esse conjunto é um conjunto formado por pessoas que são altas. Eu pergunto para vocês, será que vocês pertencem a C? Alguém sabe me dizer? Sabe? Sim ou não? Pelo chat eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Não é que travou, eu não consegui entender direito. Oi? Deu uma pequena travada, eu não consegui entender o questionamento. A pergunta? Tá. Isso. O que eu perguntei foi o seguinte, eu estou dando um conjunto, que é o conjunto das pessoas que são altas, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, será que você pertence a esse conjunto C ou não pertence? Será que eu tenho 1,69 m, será que eu sou do conjunto das pessoas altas ou eu sou do conjunto das pessoas não altas? Você... Mas, o que é ser alto aqui? Qual o parâmetro? Acho que tem que ter uma base, né, para poder decidir se é alto ou não. Perfeito. Por quê? Porque o que é ser alto? Será que eu, num estereótipo talvez, de brasileira, 1,69 é ser alto para uma mulher? Ou não? Será que lá no Japão, 1,69 é ser alto? 1,69 no Japão é ser alto, né? Porque eles tem um Godzilla lá. Bem mais baixos do que nós somos. Então, na minha altura, eu posso, com certeza, dizer que eu sou uma pessoa alta para o estereótipo deles. Mas será que aqui eu sou do estereótipo de ser alta ou não? Então, é exatamente o que o colega falou. Quem foi que falou? Eu aqui, José. José.
o José falou, o que é ser alto? Qual é o parâmetro que me garante da definição de ser alto? Então, eu tenho o seguinte, olha, se a pessoa mede 1,95, ela é alta, né? É difícil você ver pessoas tão altas, né, nessa medida, de 1,95. Então, ela é alta. Se você tem 1,50 m, também, para o estereótipo brasileiro, você também pode garantir que você não pertence a C. Agora, se a pessoa mede 1,75, ela pode estar em C ou não. Então, eu preciso ter um parâmetro. Então, isso quer dizer que esse conjunto que eu estou dando, né, é um conjunto que está sendo falho. É um conjunto que eu não consigo, para qualquer elemento, eu consiga definir se ele pertence ou não. Então, é um conjunto que não está bem definido, certo? Então, um conjunto para a gente realmente dar como definição, ele, além de ter seus elementos, ele precisa estar bem definido. Então, eu tenho que definir melhor. Agora, se eu modifico o meu exemplo e pergunto e digo que C é o conjunto das pessoas que têm mais de 1,75 metros, agora eu consigo saber se eu pertenço a C ou não. Ou se qualquer um de vocês pertence a C ou não. Obviamente, eu não estou dentro desse conjunto. Eu não tenho mais de 1,75 m, certo? Então, nesse caso, eu concluo que essa coleção está bem definida. Então, eu preciso rever a definição de conjunto, porque a definição de conjunto é o seguinte: um conjunto é uma coleção de objetos chamados elementos. Essa foi a definição que eu dei lá atrás, mas eu preciso modificar. Um conjunto, na verdade, é uma coleção bem definida de objetos chamados elementos, certo? Então, um conjunto, ela precisa estar bem definida, porque eu preciso sempre definir, saber decidir quando um objeto pertence ou não a um conjunto, quando ele está ou não um conjunto. Tudo bem? Ok? Sim, sim. Beleza. Então, eu tenho o seguinte, olha, conjunto de números naturais que são pares. Quais são esses elementos? Quais são os naturais que são pares? Qual é o conjunto? O conjunto é formado por quem? Alguém pode dizer aí para mim? Números que o resto da divisão por 2 seja 0. O resto da divisão por 2 seja 0. Ok, beleza. De forma explícita, quais são esses caras? O 2, o 4, 6, 8. 18. Perfeito. O conjunto dos meses do ano que tem exatamente 30 dias. Vocês sabem dizer para mim? Pergunta difícil, né? Aí já complicou. A gente Faço a menor ideia. janeiro, fevereiro, março, abril. Fevereiro não tem 30, não. Não, janeiro é 31, fevereiro é 28, 29, março 31, abril junho julho não, agosto não, setembro e novembro é. Então, o meu conjunto é formado por 4 meses. Certo? Sim. Beleza. Agora, o conjunto dos meses do ano que tem pelo menos 30 dias. Tirou fevereiro, o resto é isso. Todos menos fevereiro. Todos exceto fevereiro. Então, vocês conseguem enxergar que para todos esses conjuntos dados como exemplos, esses caras, eu consigo definir exatamente quem está e quem não está. Então, é um conjunto, certo? Beleza. E aí, a gente tem 2 tipos de representação. Eu tenho a representação que eu chamo de representação explícita, que é exatamente quando a gente enumera os elementos desse conjunto. Então, por exemplo, o meu conjunto B, N, C, Q e E,
O meu conjunto dos números naturais, eu fiz lá 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, sucessivamente. Esses elementos, esses conjuntos estão na representação que nós chamamos de representação explícita, em que a gente enumera os elementos. Já a representação implícita, ela indica para a gente uma propriedade que caracterizou o elemento. O colega falou, lembra que quando eu perguntei assim, quais são os elementos, quais são os naturais que são pares? E aí ele falou assim, são todos aqueles que são divisíveis por 2, ou são da forma 2q. Esse, ele está sendo representado da forma o quê? Implícita. Eu estou dando uma característica para esse conjunto. Eu não estou explicitando os elementos do conjunto. Certo? Entendem a diferença? Sim, sim. Sim. Então, como exemplo aqui, eu tenho o conjunto C, que é o conjunto das pessoas que têm mais de 1,75 metros de altura. Ou seja, eu não sei quais são os elementos, mas eu estou dando uma característica em que eu consigo definir, ao ter uma pessoa, saber se ela está no conjunto ou ela não está no conjunto. Então, eu estou dando uma característica para os elementos desse conjunto. Certo? Ok. E aí, quando a gente trabalha com representação implícita, observa que aí você fala assim, ah, professora, mas é ruim. Por quê? Porque quando você está falando de representação explícita, você está enumerando os caras e ele está no formato matemático. Quando você está na representação implícita, aí você já não está mais na representação da forma matemática. Então, ser exatamente o conjunto das pessoas... por exemplo, ser o conjunto das pessoas de altura maior que 1,75 metros. Ele não está no formato matemático, mas a gente vai colocar. Então, vamos ver como que funciona, como que a gente vai colocar isso. Então, a gente vai transformar esse conjunto de forma a gente colocá-lo num formato em que toda vez que eu precisar colocar na representação implícita, ele vai estar exatamente naquele formato. Então, quando eu estou falando de um conjunto de pessoas de altura maior que 1,75, eu posso dizer o seguinte, que o meu conjunto C está constituído por elementos, ou seja, que são pessoas, X, aí já estou chamando de X esse elemento, X minúsculo, tal que a altura de X é maior que 1,75. Quando eu escrevo dessa forma, ele já me induz a escrever da forma matemática. Como que eu vou fazer isso? Eu vou exatamente colocar o seguinte, C é exatamente igual a todos os elementos X, certo? Onde eu estou colocando aqui exatamente o seguinte, ó, eu tenho o início da descrição, eu tenho o fim da minha descrição, são todos os elementos aqui, ó, X, tal que... Esse tal que é dado por essa barra que está aqui, eu tenho que a altura de X é maior que 1,75. Opa, professora, está quase no formato matemático, totalmente matemático. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar exatamente essa frase aqui. Essa frase não está legal, essa frase não está bacana. Então, vamos mudar de forma a gente transformar em algo que tenha anotação matemática. Então, o que a gente tem? A gente tem que C é formado por todas as pessoas X, tal que a altura de X é maior que 1,75, e eu agora vou dar uma propriedade. Eu vou chamar esse carinha aqui de P. Eu vou chamar esse cara aqui de P. P de propriedade. P de quem? Uma propriedade quem? Em quem? Em X. Essa propriedade, ela vai me dar exatamente o quê? Ela vai me dar o elemento em que é a característica desse conjunto. Então, P, eu vou chamar de P de X, todos os elementos que possuem altura maior que 1,75. Certo? Então, a propriedade... Desculpa, rapidinho. Tem um pop-up escrito Meet Google está compartilhando a tela, está na frente um pouco do slide. Deixa eu ocultar. Ih, foi? Ih, saiu tudo.
Saiu tudo. Calma aí, vamos voltar. Voltei. Saiu. Saiu Agora sim. foi. Você? Agora foi. Ótimo, obrigada. Não tinha percebido. Obrigada. Nada. Ok. Então, eu tenho que C está constituído pelos elementos X, tal que verifica P de X. Então, é exatamente isso. Olha, C está constituído, é igual a todas as pessoas X, tal que tem a propriedade P. E aí, agora, eu coloquei no formato matemático, certo? Ou seja, essa forma aqui é a forma que a gente vai utilizar de um conjunto na representação implícita. Ok? Beleza. Então, por exemplo, conjunto de números naturais maiores ou iguais a 5. Se eu quiser, na representação explícita, quais seriam os elementos? A partir do 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. Perfeito. Então, a representação explícita seria exatamente a numerar. E como que seria a representação implícita? Alguém? X maior ou igual a 5. Hã? X maior ou igual que 5. Então, vamos lá, vamos escrever. D, então vai ser D é igual a todos o quê? Todos os naturais, certo? Todos os caras X, que são o quê? São naturais, certo? Isso. Que são naturais e que mais? Isso é mais que 5. Que são Maiores igual a 5. maiores iguais a 5. Tudo bem? Certo? Sim. Ok? Então, seria exatamente isso. São todos os elementos X, tal que X pertence aos naturais, e, além disso, eles são maiores ou iguais a 5. Ok? Então, exatamente carinha aqui me dá a representação da minha propriedade. Esse carinha aqui me dá a propriedade. Tá ok? Sim, então como estava exemplificado no slide anterior, o conjunto das pessoas altas, né? Eu poderia usar que C é igual a chave X, tal que X maior que 1,75. X maior ou igual que 1,75. Sim, poderia. Ok? Mas aí teria que especificar que estaria se tratando de altura, né? O X, como aí especifica que X pertence aos números naturais. Por isso utilizar a propriedade, porque a propriedade, porque quando a gente fala aqui X é pessoas. Quando você bota X maior igual a 1,75, não é a pessoa que é maior ou igual a 1,75, é a altura da pessoa que tem 1,75. Porque eu tentei também adaptar aqui, porque um exemplo que eu tinha posto nas minhas anotações era A maiúsculo igual a ABCD minúsculo, como as letras do alfabeto. ABCD minúsculo? Como assim? As 4 primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D. Esse seria o conjunto. ABCD? Isso. Por quê? Para ter um conjunto das 4 primeiras letras do alfabeto. Só mesmo como exemplo. Não teria nenhum... Não, mas aí você está dando um conjunto A, que é um conjunto formado pelas 4 primeiras letras do alfabeto, é isso? Isso. Ah, tá, tudo bem. Só mesmo como exemplo, porque é ABCD. Aí, para fazer representação implícita, eu pus como A igual a X, tal que posição no alfabeto de X. Tem a propriedade, você pode ser a propriedade. Tem a propriedade P de X, onde essa propriedade você pode colocar lá embaixo. A propriedade é ser uma das 4 primeiras letras do alfabeto. Uhum. Entendeu? Ok. Eu tinha posto, no caso, assim, posição no alfabeto de X menor que 5. Tudo
Tudo Tá, bem, como pode são- ser, pode. Aí depende de como você está definindo a sua propriedade, a sua característica, Maravilha. certo? Ok. Então, notação de alguns conjuntos conhecidos. O primeiro é o que é o conjunto dos números naturais, que a gente já falou. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que é o Z, certo? Então, ele, na verdade, contempla todos os números naturais, tá? E também aqueles que são negativos e o elemento neutro, que é o zero, certo? E que também são inteiros, né? Porque o natural, ele é inteiro, mas positivo, né? Ok? E o conjunto dos números racionais. Quais são os elementos do conjunto racional? Eu posso dizer que todo número natural, que é natural, é um número racional? Sim, porque tá Posso? dentro. Tá dentro. Todo número inteiro é um número racional? Sim. 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 E aí, por que disso? Porque, na verdade, você pode dizer exatamente isso. Você pode dizer por quê? Porque o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto formado por um número, tal que esse número pode ser escrito da seguinte forma: P sobre Q, onde P e Q são inteiros, tá? E Q tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o meu denominador não pode ser zero, certo? Então, meu denominador nunca pode ser zero. Então, por que os números naturais, eles estão dentro do conjuntos racionais? Porque o 1 pode ser 1 sobre 1. Não pode? Não pode ser escrito 1 sobre 1? Sim. Pode. Pode. 1 é inteiro e 1 é inteiro. O numerador é inteiro e o denominador é inteiro. O 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. Certo? Onde 2 é um número inteiro e o 1 também é um número inteiro. Então, todo número natural e todo número inteiro, ele é um número que é racional. E agora, se eu tiver, por exemplo, 2,5. Ih, professora, 2,5 não está nesse formato que a senhora colocou aí. Opa, mas eu posso transformar, não posso? 5 sobre 2. Posso botar, isso pode ser 5 sobre 2 ou pode ser 25 sobre 10. Não pode? Não pode ser 25 Pode. sobre 10? Hã? Pode, Sim. não pode? E 25 é inteiro e 10 também é inteiro. Então, 2,5 é um número também racional, mesmo que ele não esteja no formato em que foi definido, mas ele é, certo? E o número comum, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número que é também racional, e esse é mais fácil de você identificar se é um número realmente racional, porque basta olhar numerador e denominador. Certo? Certo. Beleza. E os números reais? Os números reais, ele contempla todos os números racionais e os números que não são racionais, que nós chamamos de irracionais. Quem são os números irracionais? São todos aqueles em que eu não consigo colocar no formato P sobre Q. O π, por exemplo, eu não consigo colocar na forma P sobre Q, certo? Raiz, por exemplo, eu não consigo colocar no formato P sobre Q. Algumas raízes, né? Porque as raízes exatas, sim, eu consigo. Certo? Sim. Ok. Beleza. Entendido até aí? Nada de diferente do que vocês já aprenderam, né, gente? Eu acho que tá Nada de bem. outro mundo. Oi? Nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Não, mas não tem nada do outro mundo aqui, não. Tá? Por Fique enquanto. tranquilo. Se alguém falar isso para você, você fala assim, olha só, não tem nada do outro mundo. Ok. Alguns conjuntos especiais. Então, eu vou falar de alguns conjuntos especiais. O primeiro conjunto especial é o conjunto que nós chamamos de vazio. Vazio é o conjunto que pode ser representado por essa bolinha aí cortada,
certo? Essa bolinha aí cortada, ela representa o conjunto vazio, tá? E é o conjunto, ele é especial porque ele é o conjunto que não possui elementos nenhum, certo? Então, ele é exatamente representado por esse símbolozinho, que é uma bolinha com um cortezinho, ok? E aí, eu posso falar da representação de vazio? Ou seja, eu posso pegar um conjunto e representar o vazio? Posso? Essa parte não entendi muito bem. Representar de forma implícita ou explícita? Eu não posso? Pode. Acredito que sim. Posso. Eu posso pegar um conjunto em que não tem elemento nenhum, não posso? Posso pegar, por exemplo, um conjunto... Vamos lá, vamos criar um conjunto aí. Vamos criar um conjunto A, por exemplo. Que é? São todos os números que são naturais. São naturais e que mais? Maior que zero. Eita, maior que zero. Que mais? Alguém tem ideia? Ninguém? E menor que zero. Existe algum número natural que é maior que zero e menor que zero? Natural que é maior que zero, menor. Não. Não, ou seja, eu estou representando de forma implícita o vazio. Certo? Sim. Certo? Ok. É muito comum também a gente pode ver na literatura esse símbolo de vazio sendo representado como sendo as chaves vazias. Não tem nada dentro das chaves. Eu tenho o início e o fim da descrição apenas. Certo? Ok? Eu posso ter esse vazio dentro das chaves? Ou seria errado botar o vazio dentro das chaves? Isso aqui? Isso? Isso. Não. Você pode ter, mas aí não está representando um conjunto sem elementos. O que você está dizendo é que o seu conjunto tem o elemento que é o símbolo do vazio. É um conjunto unitário. Certo? Ou não? Hã? Sim, sim. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Então, isso daqui que você está fazendo para representar um conjunto vazio está errado. Ou você representa apenas com o símbolozinho, ou você representa dessa forma. Tá ok? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Conjunto vazio pode ser um conjunto formado por todos os x, tal que x é natural, x é maior que 5 e x é menor que 0. Certo? Existe algum natural que é maior que 5 e menor que 0? Não. Não. Então, esse cara representa realmente o conjunto vazio. Um outro conjunto vazio são todos os elementos x, tal que x pertence aos inteiros e 2x menos 1 é igual a 0. 2x menos 1 igual a 0, eu estou dizendo que x é exatamente igual a quem? Só tem um valor, que é 1 sobre 2, certo? 1 meio. Certo? Mas 1 meio não é inteiro. Então, não, esse conjunto realmente é vazio. Confere? Sim. Ok. Beleza. Então, falamos de pertinência, falamos de alguns conjuntos especiais, em especial, o mais assim que a gente vai falar sempre é o conjunto vazio, certo? Falamos de alguns conjuntos utilizados na literatura, conjuntos naturais, reais, inteiros e reais.
E agora a gente vai falar da definição de igualdade. O que é a definição de igualdade? Quando a gente está falando de igualdade, agora eu não estou mais falando de comparação de elemento com conjunto. A relação de pertinência, ela faz a comparação de um elemento com um conjunto. Já quando a gente fala de igualdade, a gente está fazendo uma relação entre um conjunto e outro conjunto, certo? Então, quando que eu defino que um conjunto é igual? Dois conjuntos A e B, eles são iguais quando eles têm os mesmos elementos, certo? Então, e vou fazer, a anotação dele vai ser exatamente A igual a B, tá? Olha só, observem que eu estou fazendo um comparativo de um conjunto A, ou seja, letra maiúscula com conjunto B, que é letra maiúscula também, ok? Beleza. Então, por exemplo, esses 4 conjuntos aí, A, B, C e D, quais desses conjuntos são iguais? Eu pergunto para vocês. A e B. A e B? Certo? A e B, todos concordam? Sim. Sim. O C não é igual a A, não? Não. Não? Qual a definição? Os conjuntos A e B são iguais quando têm os mesmos elementos. Um tá em C? Tá. Tá, não tá? Sim. Sim. Um tá em C. Um tá em... perdão. 3 tá em C? Tá. Também. Certo? A tá em C? Tá. Sim. Ah, então todos de A estão em C. Certo? Certo. Agora, olhando para o C, o 1 está em A? Tá. O 3 está em A? Tá. O 1 está em A? Tá. Tá. O A está em A? Tá. Ah, então todos os elementos de A estão em C e todos os elementos de C estão em A. Então, esses conjuntos são iguais. Mesmo tendo 2 elementos aqui que são iguais. Ele só repetiu, mas eles continuam sendo iguais. 1 é 1. Não vai ser nada diferente disso. Só mudaria se eu colocasse, por exemplo, linha. Aí seria diferente. Ou seja, isso quer dizer que os conjuntos A, B e C, eles são iguais, apesar de eu ter representado 1 novamente. Ou seja, os conjuntos não admitem, não é que não admitem, não é necessário repetir esses elementos. Por quê? Porque eles não vão nos ajudar em nada, porque ele já está lá. Então, para que eu vou repetir? Certo? Então, A, B e C são iguais. O único que não é igual é o D. Certo? E quando eu digo que eles não são iguais, eu vou exatamente identificar com o quê? Com o símbolo do igual cortadinho. Tudo bem? Então, para dizer que A é diferente de D, A tem a simbologia do diferente. Fale. Se no caso, no conjunto C, no lugar do 3, tivesse um 6 sobre 2, ele ainda seria igual ao conjunto A? Sim, 6 sobre 2, porque 6 sobre 2 é exatamente o quê? 3. Entendi. Então, como ele está representado ali, o elemento não importa. Não importa. Igual. Não importa. Eu poderia ter, por exemplo, 1 sobre 2 em A e 2 sobre 4 em C. Ambos são a mesma coisa, eles são equivalentes, né? São elementos equivalentes. Sim. Então, são iguais. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Ok? Ok. Beleza. Agora eu vou definir o que nós chamamos de inclusão. O que é inclusão? Um conjunto A, ele está contido em conjunto B se todo elemento de A é elemento de B. Então, como que eu vou fazer isso? Então, a minha anotação é exatamente um Czinho, né? Com um tracinho embaixo. Então,
dizer que A está contido em B é dizer que todo elemento de A também é elemento de B. Tá? Então, por exemplo, eu tenho os números naturais, 1, 2, 3, 4, assim vai. Conjunto P, que é o conjunto dos pares naturais, 2, 4, 6, 8. E o conjunto S, que é o conjunto formado por 0 e 1. O que eu posso garantir? Eu posso garantir que o quê? Que todo par é natural. Todo elemento que está em P está em N. Confere? Conferem? Sim. Sim. Agora, o S, eu posso fazer alguma referência? O S não está contido nem em N, nem em P. Certo? Então, eu vou colocar a barrinha para representar a não inclusão. Então, eu tenho que P está contido em N, e vou representar com P, C igualzinho a N, e vou dizer que S não está contido nem em N, nem em P. No caso aqui, eu escolhi o natural. E aí, vou colocar essa barrinha para representar o não está contido. Ok? Sim. Beleza. Segundo exemplo. Conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e A. Conjunto B é formado pelos elementos 3A e 1. Olha que interessante. Todo elemento de A é elemento de B. Certo? Então, eu posso garantir que A está contido em B. Mas, também, observe que os elementos de B são elementos de A. Ou seja, todo elemento de B também é elemento de A. Então, B está contido em A. O que isso quer dizer? Que se A está contido em B, B também está contido em A. Então, se um conjunto está contido no outro, o outro está contido no conjunto também. Não necessariamente. Pode ser que conjunto dos naturais e pares. Todo elemento que é par está contido em N, certo? Mas nem todo natural está contido em P. Sim. Certo? Se A está contido em B e B está contido em A é igual a B. Perfeito. Então, é uma propriedade. Se A está contido em B e B está contido em A, o que eu posso dizer? Que A é igual a B. Então, essa é uma conclusão, uma propriedade que a gente tem de conjunto. A é igual a B, essa setinha aqui é para representar se e somente se, que eu já vou falar dela porque ela vai ser utilizada na lógica, então é se e somente se. Não sei escrever isso nesse negócio. Se e somente se. Se e somente se, ou seja, se e somente se, ele vai e ele volta. É uma propriedade que tem os dois lados. A é igual a B, se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Agora, se A estiver contido em B e B estiver contido em A, então A é igual a B, certo? Ele é uma via de mão dupla. Ele vai e volta a propriedade. Ok? Beleza. Então, estou dizendo que são equivalentes, ou seja, são iguais, mas a gente utiliza da equivalência porque a gente está falando de propriedade. A gente está falando de conjunto, certo? Beleza. Então, observação. A está contido em B. Eu posso dizer que A está contido em B. Eu posso dizer que A é um subconjunto de B. O que é um subconjunto? É exatamente um conjunto que tem elementos do meu conjunto B. Um subconjunto é exatamente um conjunto, tá? Que tem elementos em B. Professora, mas eu posso dizer que B é um subconjunto dele próprio? Posso, porque B é um conjunto que tem elementos de B, que no caso, particularmente, são todos, certo? E posso também dizer que B contém A. O que é B contém A? É o oposto. B contém A, quer dizer, é o Czinho voltado com a barriguinha para dentro do B, para fora, né? Para o lado oposto. Quer dizer, então, que os elementos, o meu conjunto A
tem elementos que estão em B, certo? Ou seja, existem alguns elementos de B que são A, que fazem parte de A. Tudo bem? Então, isso quer dizer que esses três caras aqui representam a mesma coisa. A está contido em B. Beleza. Agora, o que significa a inclusão estrita? A gente falou da inclusão, definição de inclusão. A inclusão, ela garante que ela define A está contido em B. Então, todo elemento de A é elemento de B. Agora, eu quero ser mais estrito. Eu não quero a garantia de que A é igual a B. Ou seja, A está contido em B. Ou seja, todo elemento de A é elemento de B. Porém, eu não quero que A seja igual a B. Quando eu não quero que A seja igual a B, o que eu faço? Eu represento de outra forma. Eu vou representar, dizer que A está contido estritamente em B, mas nunca vai ser B, tá? Então, eu retiro esse elemento que está aqui. Eu tiro esse símbolo de igualzinho que tem aqui no C, eu retiro, certo? Para justamente representar que A é diferente de B. Ah, professora, mas então quer dizer que toda vez que A for diferente de B, eu tenho que representar com esse Czinho? Não necessariamente, porque a definição de estar contido, né, de inclusão, ela diz o seguinte: todo elemento de A é elemento de B. Não diz, não precisa ser A igual a B, certo? Então, quando eu tenho que A é diferente de B, quando A é diferente de B, eu posso utilizar tanto desse símbolo de inclusão, quanto esse símbolo de inclusão estrita. Então, eu posso usar esses dois, quando A é diferente de B. Ok? Beleza. Naturais e pares. Eu tenho naturais e pares. O que eu posso dizer? Eu tenho que todo par é natural. Confere que todo par é natural? Então, eu posso dizer que P está contido em N. Certo? P está contido em N. Mas você concorda comigo que, por exemplo, o 1, o 3, o 5, são elementos que estão em N e não estão em P? Se isso acontece, eu posso representar o meu P está contido em N como sendo P está contido estritamente em N. Então, eu tenho duas formas de descrever essa e essa. Eu posso usar as duas. Tá entendido? Professora, Fale. pode repetir essa explicação de estar contido estritamente, que eu não entendi a diferença dos dois. A diferença qual a diferença? A diferença está quando eu quero fazer uma comparação em que eu quero garantir que A não é igual a B. Quando eu quero garantir que A não é igual a B, eu vou utilizar desse elemento. A gente vai ver que existem algumas propriedades e definições em que eu não quero que A seja igual a B. E quando eu não quero que A seja igual a B, eu não vou usar A está contido em B. Eu vou usar exatamente o quê? A está contido estritamente em B. Certo? Pelo menos o primeiro grupo tem que estar contido ali dentro daquele maior grupo, o segundo, né? E Sim. vem essa ordem também. Exatamente. Tudo bem, gente? É a única diferença. Está contido que a inclusão garante que A pode ser igual a B. Eu posso comparar A com B. A com B quando A é igual a B. Quando eu não quero comparar quando A é igual a B, eu vou usar a definição de inclusão estrita. Certo? Ou seja, nesse caso aqui, ó, tá vendo? P não é igual a N. Então, eu posso usar tanto P está contido em N,
Ou posso usar que P está contido estritamente em N. E eu vou utilizar de acordo com o que for melhor para mim. Se numa prova que eu estou fazendo, uma prova matemática, eu estou fazendo, e eu quero garantir que esse conjunto P, ele não é igual ao outro conjunto, que no caso aqui é natural, eu vou usar esse daqui. Eu vou usar porque eu já estou frisando que P não é igual a N. Agora, se eu estou numa prova matemática que eu posso ter conjuntos iguais, aí eu vou utilizar dessa propriedade, dessa definição, certo? Por uma questão de apenas de notação, tá? Sim. Ok. Então, conclusão, P está contido estritamente em N. Eu já sei que P não é igual a N. Então, uma observação. Para todo conjunto, o meu conjunto vazio está contido em A. Concordam comigo? Concordam comigo que para todo conjunto, vazio é um subconjunto de A? Uhum. Beleza. Mais para frente a gente vai provar isso. A gente vai provar que vazio está contido em A em qualquer conjunto A. E quando o meu A é diferente de vazio, ou seja, quando o meu A não é um conjunto sem ninguém, eu posso dizer que vazio está contido estritamente em A. Ah, professora, mas eu posso também usar que vazio está contido em A, mesmo sabendo que A não é vazio? Pode. Pode utilizar também. Certo? Só vai dizer que eles são ou não são iguais, né? Iguais, exatamente. Beleza. E para finalizar, a gente vai falar de conjunto de partes de um conjunto. O que é o conjunto das partes de um conjunto? Considera um conjunto A, então um conjunto formado por elementos. O conjunto das partes de um conjunto, que eu vou chamar de P de A, é exatamente o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Ou seja, por todos os conjuntos em que esses conjuntos estão contidos no meu conjunto A. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, quais são os subconjuntos de A, gente? Quais são esses subconjuntos? Seria o 1, 2, 1, 2, 3, o 3 sozinho, né? Calma. 1, 2. É porque eu não tenho domínio aqui nesse negócio, não. 1, 2. Cada um deles vai sozinhos, né? Tipo, 1. Tá. 1, que mais? 2. O 3 sozinho também. O 3 sozinho, o que mais? O 1 e o 3. O quê? 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1 também? É a mesma coisa. 3, 2, 1 é a mesma coisa, só mudou a ordem, né? Então, é o mesmo conjunto. 2 e 3. Mais. Fala com alguém? 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3, isso. 3. Tem mais? O vazio, que você falou, né? É o conjunto vazio. Exato. Então, é o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto com nenhum elemento. Depois eu tenho os conjuntos que têm um elemento apenas, que é o 1, o 2 e o 3. Aqueles com dois elementos, então eu tenho 1, 2, 1, 3 e 2, 3. E aquele que é o próprio, né? 1, 2, 3. Então, o conjunto das partes, que eu vou chamar de P de A, ele é o conjunto formado por quem? Exatamente por todos esses elementos. Ou seja, esses caras agora, eles são elementos do conjunto P de A. Tudo bem? Sim. Então, esse cara é um elemento, esse cara é outro elemento, esse cara é outro elemento, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Certo? Sim.
Tem até uma regra para isso, né? Para descobrir quantos subconjuntos um conjunto tem, você pega 2 elevado a o número n. de elementos. Exatamente. 2 elevado a n. Se tem 3 conjuntos, se tem 3 elementos no conjunto, é 2 elevado ao cubo, que dá 8. Tem 8 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, esses são os elementos do meu conjunto P de A. Beleza? Sim. E aí, eu pergunto o seguinte para vocês. Olha só, eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto P de A, e aí eu digo o seguinte, ó. Esse cara aqui pertence a P de A? Esse cara aqui pertence a P de A? Sim. Por quê? Sim. Só essa propriedade aí que me enrola esse P de A. P de A é o conjunto das partes. Então, o conjunto das partes tem que olhar aqui para o conjunto. Esse é o conjunto P de A, é o conjunto das partes. Esse cara... Aí, olha aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Eu estou fazendo um comparativo de quê? De pertence. Ou seja, de pertinência. Pertinência... Travou? Travou aí? Vou fazer um... Oi? Travou, Travou. Quando eu estou fazendo uma relação de pertinência, eu estou fazendo um comparativo de quê? De elemento e conjunto. Então, esse cara que está antes do pertence é um elemento. Certo? Sim. E esse cara que está depois do pertence é um conjunto. Então, esse cara aqui é um elemento desse conjunto aqui, P de A? Sim. Por quê? Porque ele está aqui, né? Ele não é um elemento? Ele está aqui. Então, ele é um elemento de P de A. Ok? Professora. Vai. Por que o C aí tá com linha, sendo que 1 é diferente de 1, 2, 3? Esses dois conjuntos. Qual é a definição, qual é a definição de estar contido? A definição de estar contido diz que todo elemento do conjunto, ou seja, todo elemento desse conjunto aqui, que no caso é só 1, é elemento desse conjunto aqui, que é formado por 1, 2, 3. Esse cara é elemento desse cara? Todos estão aqui? Sim. Então, eu posso usar esse cara. Eu posso usar. Ah, mas eu poderia usar o outro? Poderia usar o outro também. Por quê? Porque um não é o conjunto formado pelo elemento 1, desculpa, não é... Como é que eu volto? Como é que eu volto aqui? Reset. Não apaga isso. Esquece. Apaga aqui. Esse elemento... Esse 1 aqui... esse conjunto não é igual a esse conjunto aqui. Então, eu poderia usar o quê? Poderia usar 1 está contido em 1, 2, 3 também. É um a mais. Eu poderia usar um ou outro. Tudo bem. Certo? Eu poderia usar um ou outro. Eu posso usar esse igual, e esse aqui também. Eu só não vou poder usar esse aqui, que não tem o igual, quando eles realmente forem iguais. Ok? Uhum. Beleza. Agora, 1 pertence ou não pertence a P de A? Pertence. Tá ali em cima, que nem a senhora falou. Pertence? Não pertence. Hã? Ah, não. Não pertence. O conjunto ali. Não tá com... Não pertence. Por quê? Porque 1 não é elemento. Esse cara aqui não é elemento de P de A. Ele tá aqui? Ele não tá aqui. Os elementos de P de A são elementos que... Ah, mas professor, o 1 tá aqui. Não, mas o 1 tá entre chaves. Um elemento de um elemento. Certo? Agora eu pergunto para você.
Um pertence ou não a... Um pertence. Por quê? Porque um é elemento de A. Certo? Sim. Ok. Agora, esse conjunto aqui está contido ou não está contido a P de A? Sim, está contido. Assim. Oi? Sim. Está contido. Está contido. Por que ele está contido? Por quê? Porque esse cara aqui é um subconjunto de P de A. Ah, como é que eu sei que é um subconjunto? Basta eu pegar os elementos desse conjunto e verificar se eles são elementos de P de A. Esse cara é elemento de P de A? Tá aqui. Esse cara é elemento de P de A? Sim, tá aqui. Ou seja, tá contido em P de A. Certo? Sim. Ok. Agora, esse cara aqui tá contido em P de A? Sim, está contido. Tá. Oi? Sim. Não. Sim, tá contido? Acho que Sim. Sim, está contido. Então, vamos lá, vamos ver. Ó, esse cara aqui, esse conjunto, esse subconjunto tem apenas um elemento, que é esse elemento aqui, né? Esse cara é elemento de P de A? Sim. É elemento de P de A, então ele está contido. Certo? Certo. Vazio pertence a P de A? Sim. Vazio pertence a P de A. Por que vazio pertence a P de A? Elemento de PGA. Porque vazio é elemento de P de A. Vazio pertence a... Sim. Vazio pertence a... Todos os conjuntos. Não. Oi? Sim. Sim. Vazio não pertence a... Vazio não é elemento de A. Vazio, os elementos de A são 1, 2 e 3. Vazio está contido em A. Vazio é um conjunto. Vazio está contido em A, assim como vazio está contido em P de A. Vazio é um conjunto. Vazio está contido em todos os conjuntos. Certo? Certo. E se o vazio fosse um elemento, o desenho mesmo do vazio fosse um elemento? Aí sim, aqui, ó, ele é, ó, ele, vazio não é um elemento do, não é o elemento de P de A? Hã? Ah, sim. Sim. Então, ele pertence a P de A. Além dele pertencer a P de A, ele está contido em P de A. Só que aqui, nesse caso aqui do P de A, eu estou fazendo um comparativo dele sendo um elemento. Quando eu estou fazendo um comparativo no está contido, ele é um conjunto. As comparações são diferentes, elas têm que ser analisadas de forma diferente. Quando eu estou falando de pertinência, eu estou fazendo um comparativo de um elemento com um conjunto. Quando eu estou fazendo um comparativo de inclusão, eu estou fazendo de um conjunto a um conjunto. Ok? Ok? Professora, Fale. eu não entrou muito na minha cabeça que o conjunto vazio está contido em A em todos os conjuntos. Não sei, não ilustrou muito bem na minha cabeça. Qual a definição de vazio? Que não tem nada ali. Se não tem nada ali, qual a definição de estar contido? De inclusão? Inclusão é que ele está incluído, ele está no conjunto. Todo elemento do conjunto é elemento do outro conjunto, não é isso? Sim. Se vazio não tem nada, todo elemento dele não está no conjunto. Sim. Certo? É. Certo? Pela definição, ele não foge à regra. A regra diz o seguinte,
que todo elemento do conjunto tem que estar no outro conjunto. Se ele não tem nada, ele está no outro conjunto. Sim. Então, todo vazio está contido em A. Ele tá não estando, né? Não, ele está, porque vazio, ele está representado como não tendo nada. Então, não ter nada é dizer... É ter alguma coisa. Exatamente. É abstrato. Deixa eu tentar fazer deixa eu tentar fazer uma analogia aqui de alguma coisa no nosso dia a dia. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer uma festa na minha casa. Vai entrar na minha casa. Todos têm... Qual o ventilador? E vai entrar na minha casa todas as pessoas que tiverem até 4 balas. Certo? Certo. Não. Estão me ouvindo? Tá travando um pouquinho. Tá travando um pouco, professora. Um pouco a voz. Tá. Olha só, eu vou uma festa. Travou. Agora travou legal. Pô, mas só nesse exemplo já deu para entender, cara. Quando eu tenho essa definição, que eu digo que até 4 balas, se alguém chegar com nenhuma bala, eu vou colocar. Porque não ter bala não está aferindo a minha definição, que é até 4 balas. Certo? Ok? Então, é a mesma coisa. O vazio, a definição, ela diz o seguinte, a definição não diz que tem que ter algum elemento. Está contido no outro se todo elemento dele está no outro. Mas se não tem elemento nenhum, ele vai estar. Porque ele não está aferindo, não está negligenciando a definição. Né? Não tá deixando a desejar na definição. Certo? Então, o vazio está sempre contido em qualquer conjunto. A gente vai provar isso de forma matemática, isso mais lá na frente, lá nas 3 últimas aulas, 4 últimas aulas. Tá? Que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Beleza, galera. Olha só. Lembra que eu falei com você que depois eu vou parar a gravação e vou não, eu vou dar continuidade porque na verdade eu quero que vocês tentem fazer isso. Travou. Um breve bate-papo em relação a isso. Eu tenho alguns exercícios aqui. O primeiro exercício é o seguinte: verifique se cada uma das afirmações abaixo é falsa ou verdadeira. Se for verdadeira, prove. Se for falso, justifique. A primeira questão diz o seguinte, olha, o vazio dentro do colchete, né, dentro das chaves, não pertence a esse conjunto aqui. Isso é verdade? Não. Não é verdade? Eu estou fazendo uma comparação de não pertinência. Então, eu estou fazendo um comparativo de um elemento com um conjunto. Esse cara aqui é elemento desse cara aqui, não é? Porque, olha aqui, esse cara é exatamente esse cara aqui. Uhum. Confere? Então, isso aqui é falso. Não é falso? Uhum. E aí, como que você vai justificar isso? Você vai justificar porque você vai dizer o seguinte, olha, esse cara aqui é um elemento desse conjunto. Então, essa é a forma de justificar. Então, eu até coloquei aqui
o seguinte, olha aqui, ó. Tá vendo aqui a questão A? A afirmativa é falsa. Eu tô mostrando para vocês como que seria a descrição da minha justificativa. A afirmativa é falsa. Por quê? Porque esse cara aqui é um elemento do conjunto A, que é o conjunto formado por esses caras aqui. E usamos o símbolo está contido para relacionar conjuntos. Dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B. Tá errado, na verdade, né? Eu botei pertence lá. Está contido, enfim. Dizemos que um conjunto A está contido em um conjunto B se todo elemento de A é elemento de B. Então, A está contido em B. Então, as afirmações corretas seriam: vazio pertence a esse conjunto, ou colocar mais umas chaves, tá vendo? Que eu coloquei mais umas chaves aqui para fazer um comparativo em inclusão. Certo? Tá errado ali, tá? A letra A, na verdade, aqui está contido ao invés de pertencer lá. Certo, gente? Entendido? Sim. Seria estar contido aqui. Tudo bem? Sim. Letra B. Letra B. Vazio está contido nesse conjunto aqui? É falso. Falso. É falso? Sim. É falso. Qual é a definição de vazio? Vazio é o símbolo, olha. Conjunto vazio. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Isso. Certo? Então não é falso. É verdadeiro. Ele é verdadeiro. Olha aqui. Vazio está contido nesse conjunto? Acho que eu botei o conjunto errado também. Eu peguei. Ai, mas tá. Fala. Tá sem a chavezinha. Tá sem a chave. Não tinha que ter a chave? Não, Não. Não. Tá certo. Não pode ter as chaves. Olha aqui. Vazio está contido 1, 0 e menos 1. Mas é que esse conjunto não é igual àquele que apareceu na outra tela, né? Dá no mesmo. É verdade, dá no mesmo. Eu peguei Dá no mesmo. Vazio é Aqui eu estou fazendo um comparativo Ele tá de incluso, inclusão. ele não tá falando que pertence, que ele tá contido. Olha aqui. O vazio tá contido. Sim. Esse cara aqui é o conjunto vazio. O conjunto vazio. Então, isso é verdadeiro. Certo? Agora, eu poderia pegar e fazer assim, ó. Vazio pertence a esse conjunto aqui? É falso. É falso. Não, é falso. Vazio não pertence a esse conjunto, então é falso. Porém, eu posso dizer que vazio dentro lá das chaves pertence a esse conjunto. Confere? Sim. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer agora, nesses 20 próximos minutos, né? A gente vai encerrar a aula, mas eu quero que vocês façam tanto o exercício 1 quanto o exercício 2 e fazendo essa justificativa e mexendo com essas definições. Ok? Ok. Sim. Tudo bem? Então, essa é a nossa parte assíncrona. Eu vou parar aqui a nossa gravação e vocês vão ter esses exercícios, porque eu já vou colocar lá na plataforma esses exercícios, tá? E aí vocês vão fazer esses exercícios.